Boa noite a todos. Vamos iniciar aqui a nossa atividade de variáveis complexas, dia 7 de outubro de 2021. Nós estamos entrando aí na segunda parte do nosso curso, com a realização dessa primeira atividade de avaliação, que foi entregue na data de hoje, onde vocês responderam algumas questões sobre números complexos, operações com números complexos, funções complexas, representação de conjunto de pontos tão complexo, utilização tanto da forma cartesiana quanto da forma polar de representação dos números complexos. E agora, nessa segunda parte do curso, nós vamos iniciar o estudo das funções complexas, que diz respeito a derivadas, equações de Cauchy-Riemann e, posteriormente, o estudo da integração complexa. Então, antes da gente iniciar aqui a atividade relacionada ao conteúdo da aula de hoje, quero lembrá-lo aí, quero reforçar o convite para a participação na etapa 1 da avaliação das disciplinas, que é um convite que a Pró-Reitoria de Graduação solicita que seja reforçado junto aos alunos, conforme a peça de divulgação que foi enviada recentemente a todos da comunidade acadêmica, Então, a gente tem esta peça aqui, onde vocês têm as informações relacionadas ao acesso ao portal do aluno, através do login, dados de usuário e senha. Então, à esquerda tem um menu onde vocês devem selecionar as avaliações institucionais e, em particular, a avaliação de disciplinas, etapa 1. Até o dia 9, então até o próximo sábado, é o prazo para participação. Esse é um importante instrumento de qualificação do nosso trabalho, o trabalho dos professores, o trabalho dos gestores, o trabalho da PUC como um todo, e é um momento de reflexão. Vocês pensam sobre o que vocês têm feito, o que vocês acham que poderia ser aperfeiçoado, que poderia ser modificado para ainda produzir um melhor resultado. Então, todos aqueles que tiverem apreço aí para a instituição, aqueles que vocês que estão há mais tempo no curso, estão há bastante tempo convivendo aqui com a universidade, então você já conhece os processos, vocês têm uma ideia de que onde pode haver eventualmente algum gargalo, problema, então participem, deem a sua opinião, será bem-vinda a avaliação de todos nesta primeira etapa da avaliação de disciplinas. Muito bem. Então, em relação ao nosso conteúdo aqui da disciplina, eu vou iniciar falando sobre a definição de derivada de uma função, que é um processo de cálculo definido através de um limite, e tem algumas semelhanças com as funções que a gente conhece lá do cálculo de funções de uma variável real. E algumas semelhanças existem, mas também existem diferenças. Bom, então, assim, primeira coisa, dentro do nosso aprendizado lá do cálculo de funções de variáveis reais, qual é a sequência que a gente geralmente encontra nos livros textos e que acaba sendo a sequência que geralmente a gente acaba tendo na nossa formação. Estuda as funções, estuda o conceito de limite, conceito de derivadas, as diversas aplicações das derivadas em problemas de máximos e mínimos, em problemas de aproximação linear, desenvolvimento de séries de potências, toda uma série de aplicações que a gente encontra na física, taxas de variação, velocidade, aceleração, uma infinidade de aplicações praticamente, não só na física, mas em outras áreas do conhecimento, onde a derivada tem as suas diversas interpretações e as suas
diversas aplicações. Depois que a gente estuda, né, o cálculo diferencial, a gente aprende o cálculo integral, né, a gente aprende a noção básica de que a integral indefinida é a operação inversa da derivada, e aquelas, depois a gente evolui, né, no estudo da integral definida e as aplicações, o cálculo de áreas, volumes, área de superfície e diversas outras aplicações do conceito da integral, que também se estende a várias outras áreas do conhecimento, como vocês bem sabem, né? Então, aqui, no estudo das funções de parada complexa, a sequência é naturalmente a mesma. A gente viu aqui já a definição de que é uma função de parada complexa, vimos alguns exemplos de identificação de domínio das funções, o efeito que algumas funções têm sobre certos conjuntos e números complexos, e nesse próprio livro tem um capítulo aqui sobre limites. Eu vou passar direto sobre esse capítulo. Eu vou passar então a estudar as derivadas, né? A gente vai ver essa primeira definição aqui, né? Vocês vão encontrar essa definição na página 55 do livro, né? Essa página faz parte então, né, desse capítulo 2, né, na seção 19 do capítulo 2, que tem lá a definição de derivada. Muito bem. Então, a gente está vendo aqui, né, a definição. Eu vou deixar alguns segundos aqui vocês, depois para quem assistir o vídeo, né? Então, a gente vai considerar uma função, né, definida num domínio que contém a vizinhança z menos z0 menor do que epsilon. Então, a derivada da f no ponto z0, vou escrever no meu caderninho aqui, né, é o limite quando z tende a z0 de f de z menos a f de z0 sobre z menos z0. Né? E se esse limite existir, né, a gente vai dizer que a função é derivável no ponto z0. Né? Se o limite existir, a função é derivável de z0. Boa noite, Bruna. Boa noite, Lucas. Oi, boa noite. Tudo bem com vocês? Conseguiram fazer a entrega ali da avaliação 2 dentro do prazo, tudo certinho? Sim. Sim, tudo certo. E aí, o que acharam do grau de dificuldade? Conseguiram ou tiveram dificuldades na resolução de exercícios? Eu achei duas questõezinhas bem complicadinhas de fazer. Claro. Quais? Se eu não me engano, era 2 e a 4. Ah, As outras eu achei mais tranquilas daí. Eu também, o meu eu achei, a 4 também para mim, eu achei que me deu um certo trabalhinho ali, aquela 4. Não sei se está certo. qual era a questão 4? Era referente a? Acho que dos dois, né, só mudava a fração ali, mas era o domínio, escrever o domínio da função. Que daí tinha que calcular algumas raízes. Isso. Aquela questão ali eu vi que ia ser uma questão bem trabalhosa em alguns casos. A intenção era essa. Sim, claro. Mas em Mas deu para fazer
acessível. Acho que Sim. quem estudou e acompanhou os vídeos aí, acho que deu para fazer, sim, legal. Porque foi uma questão que eu achei que unia, né, o conceito, né, de domínio, que tem que, no caso da função quociente ali, né, tinha que extrair as raízes, né, do denominador, e aí eu pensei, não, então eu já vou colocar uma questão que tenha que utilizar a forma polar, né, de cálculo das raízes, que é uma aplicação bem importante ali, que naquele caso seria mais adequado. Sim, sim. Não, é uma questão bem interessante mesmo. Não, mas assim, pessoal, até eu estou fazendo esse comentário aqui com vocês, que eu penso que para a próxima atividade de avaliação, a gente pode combinar aqui, né? Acho que a Bruna foi minha aluna em álgebra linear, eu acho que eu fiz isso já. Acho que o Lucas também, não sei se o Lucas, acho que o Lucas foi meu aluno também em álgebra, não foi, Lucas? Em álgebra, sim. Em álgebra, sim. Então, eu estou pensando aqui nessa turma de combinar uma parte da próxima avaliação de modo que vocês façam, né, uma apresentação de uma resolução de algum exercício ou dois, né, aqui os colegas, como forma de vocês desenvolverem essa habilidade assim de explicar, né, para outras pessoas qual é o raciocínio que vocês usaram na resolução das questões, né, visto que como a gente está nesse modo de atividade remota em que a gente não tem a possibilidade de ter uma conversa presencial lá, né, pelo menos rotineiramente. Então, é a maneira que eu encontrei que eu acho que vai possibilitar, né, que vocês exercitem esse lado, assim, esse aspecto da formação de vocês, que é exatamente de verbalizar, né, para outras pessoas o que vocês pensaram na resolução dos exercícios. Tá? Certo, certo. Eu vou planejar assim uma atividade com mais tempo de divulgação para que vocês então organizem, né, com datas assim, de repente para cada um dos alunos. Aqui nessa turma nós tem 6 alunos, né? Então uns 15, 20 minutos para cada um, acho que é suficiente para apresentar umas 2 questões assim. Da mesma forma como eu faço aqui, né? Vocês podem desenvolver as questões ali numa folha de papel e aí vocês compartilham, né, a imagem e aí vocês podem então fazer a apresentação, certo? Certo, claro, claro. Então, beleza. Então, assim, pessoal, voltando aqui, né, a essa definição, se vocês lembram, né, essa definição de derivada, ela é a mesma, né, que a gente encontra nos livros de, de cálculo para funções de uma variável. Né? E aí, bom, o que ocorre é que, geralmente, por questões de simplicidade no manuseio da definição, né, e para tornar mais prática a aplicação da definição, a gente acaba fazendo uma pequena modificação. Entendeu? O livro apresenta depois, eu vou voltar para o livro. Então, aqui na página seguinte, na página 56, né, geralmente se define essa variável ΔZ, né, que é o Z menos E0. Então, o que ocorre é que, vamos imaginar aqui um ponto Z0, um ponto Z lá no plano. Né? Então, o ΔZ é a diferença entre o Z e o Z0. Né? Então, a derivada, né, ela acaba sendo equivalente à seguinte definição. Ó. Se o Z tende... Observa, ó, como é que é a definição ali na página anterior. Eu vou voltar. A definição de derivada, né, o Z tende ao ponto Z0. Certo? Eu vou fazer aqui uma pequena interrupção, depois eu volto aqui. Ó.
Então, observa, na definição, né, do limite do quociente ali, quando z tende a z0, de f de z menos f de zero, sobre z menos z0, né, ora, se o z tende ao ponto z0, a diferença entre os dois, que é representada pelo ΔZ, essa diferença vai tender a zero, né? Porque esse ponto aqui, ó, ele vai se aproximar esse ponto está fixo. Então, aquele limite é a mesma coisa que tomar o limite quando o ΔZ tende a zero, né? Então, o que vai acontecer? Aqui no denominador, né, nós vamos ter o ΔZ, né? E aqui no numerador, né, nós vamos ter f de z, né, menos, vejam que o Z0, né, ó, o Z0 é, é deixa eu ver como é que ele escreve aqui. Bom, se eu isolar o Z, né, eu vou isolar o Z aqui, é melhor. Isolando o Z aqui, ó, vai ficar Z0 mais ΔZ, tá vendo? Ó, é só isolar o Z aqui. Então, eu posso dizer aqui que esse quociente aqui, ó, que define a derivada, é a mesma coisa, vou reescrever. É o limite quando ΔZ tende a zero. Né? Ó, o Z é a mesma coisa que f de zero mais ΔZ, menos f de Z0 sobre ΔZ. Tá? Evidentemente que essa notação aqui, pessoal, né, ela pode ser generalizada, né? Esse ponto Z0 aqui, ele pode ser considerado um ponto qualquer do domínio, né? Por isso que, quando a gente especifica, né, o cálculo da derivada num ponto do domínio, por exemplo, Z0 igual a zero, Z0 igual a 1, enfim, ou Z0 igual a I, né, seja qual for o ponto, claro, que aí, né, a gente está especificando, está querendo calcular exatamente a derivada naquele ponto. Mas, de modo geral, né, esse ponto vai ser um ponto qualquer, né, do domínio onde a função está definida. Tá? Então, vamos voltar ali. Ó, então, né, nós teremos que a derivada no ponto da f no ponto z0 é este limite, né? Limite de f de z0 mais ΔZ menos f de z0 dividido por ΔZ quando ΔZ tende a zero. Então, ali o autor faz exatamente aquele desenho, né? Certo? O ΔZ é aquela medida, né, de diferença entre o Z0 e o Z, que é o Z0 mais ΔZ, né? Que esses pontos estão contidos, né, numa pequena vizinhança, né, de raio epsilon em torno do ponto Z0. Tá? Então, como eu disse, né, se a gente ignorar o subscrito, né, no ponto Z0, tá, eu posso simplesmente falar na derivada de um ponto Z qualquer. Né, certo? Então, eu posso generalizar, né, ó, eu posso generalizar dizendo que a derivada num ponto Z, né, a derivada da f num ponto Z é o limite quando ΔZ tende a zero, de f de z mais ΔZ menos a f de z dividido pelo ΔZ. Tá? Bom, mas qual é a diferença, né, fundamental dessa definição em relação àquela que a gente conhece lá do cálculo de funções de variáveis reais? Tem uma diferença que é a seguinte. Se a gente olhar as funções da variável x, como a gente costuma dizer, né, lá nas funções, vou fazer um rabisco aqui, ó. Aqui o x, aqui, né? Então, digamos aqui uma certa função, né?
Então, quando eu falo da derivada no ponto ali x0, né? Como é que a gente faz lá a definição? A gente pega pontos aqui, ó, que ora estão à direita, ora estão à esquerda do ponto x0, né? Então, os pontos aqui na vizinhança do ponto x0, ou eles são um pouquinho maiores do que o próprio ponto x0, ou um pouquinho menores, tá? É assim que a gente calcula a derivada, né? Se o limite existe, tal, etc. E já tem todas aquelas consequências, né? Aquelas interpretações, por exemplo, né? A derivada representa a inclinação da reta tangente, a curva no ponto de tangência, né? Que no caso ali é o ponto x0. Se a derivada é positiva, a função é crescente, né? Na vizinhança do ponto, etc. Ocorre que no caso das variáveis reais, que é o que eu estou representando aqui, né? Só tem duas possibilidades: ou o x é maior que o x0, ou o x é menor que o x0. No caso das funções de variável complexa, a situação é um pouquinho diferente. Ó. Porque você observa que nessa vizinhança aqui, né, esse ponto Z, que se aproxima do ponto Z0, ele pode estar aqui à direita, ele pode estar acima, né, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui. Né? Então, existem infinitos modos deste ponto Z se aproximar do ponto Z0. Né? Então, quando esse limite que define a derivada, quando esse limite existe, ele vai existir considerando todos esses infinitos modos diferentes, né, do ΔZ se aproximar de zero, ou seja, por todos aqueles caminhos diferentes ali e qualquer outro caminho, né, de pontos de valores de Z que se aproximam do ponto Z0. Tá? Então, é nesse sentido, né, a definição de derivada de função de variável complexa, né, é mais restritiva, né, porque, claro que quanto mais opções tiver, né, quanto mais caminhos a serem obedecidos, né, para que a definição realmente, para que a condição realmente seja satisfeita, é claro que, né, vai diminuir, digamos assim, as possibilidades, né? Certo? Então, né, as restrições são maiores, né? Porque agora tu tem que considerar não só pontos que são maiores ou menores, né, do que o próprio ponto Z0, mas os pontos que estão acima, abaixo, do lado, etc. Tá? Então, quando a derivada existe, né, é porque esse limite é sempre o mesmo valor por todos esses caminhos possíveis e imagináveis que vocês estão vendo ali. Tá? Vamos mostrar um exemplo aqui. Vamos fazer assim. Ó. Primeiro exemplo. Né? Sendo f de z igual a z ao quadrado, né? Onde z é um número complexo qualquer, tá? Mostrar que f' de z é igual a 2z. Bom, então a função z ao quadrado é um exemplo de função complexa, né, vocês mesmos mencionaram, né, nessa atividade de avaliação que foi realizada aí, né, que quando é que a gente tem que pensar em alguma restrição, né, eventual que possa ter, né, isto é, algum ponto onde a gente não possa calcular a função, quando tem um quociente. No caso aqui desse exemplo 1, a função aqui é um polinômio, né, a função z ao quadrado, tá? Eu posso avaliar essa expressão, eu posso calcular essa função em todos os números complexos, né? Então, digamos que o conjunto dos números complexos é o chamado domínio natural, né, dessa função. Tá? Então, né, o objetivo é mostrar que a derivada dessa função é 2z, e se vocês lembrarem, né, as regras de derivação, bom, a derivada da função de variável real f de x igual a x ao quadrado é f' de x igual a 2x, ou seja, a regra, né, de derivação permanece a mesma. Tá? De fato, né, observa, como é que a gente calcula essa derivada? A derivada, então, eu vou reescrever aqui, né, a definição.
É o limite, quando ΔZ vai para zero, de f de z mais ΔZ menos f de z sobre ΔZ. Então, neste exemplo, né, já que a função tem uma lei conhecida, né, eu tenho que pegar essa função aqui e aplicar nos pontos. Né? No ponto z mais ΔZ, né, o que essa função faz? Pega essa soma aqui e eleva ao quadrado. No ponto z, é z ao quadrado. E aí tu vai dividir, né, esta quantidade, essa diferença que aparece ali no numerador, tu vai dividir pelo ΔZ. Né? Então, tu terá o limite quando ΔZ vai para zero, né? Vai aplicar aqui a regra, né, dos produtos notáveis. Né? A soma z mais ΔZ elevado ao quadrado resulta z ao quadrado mais 2z ΔZ menos o ΔZ elevado ao quadrado menos o z ao quadrado, tudo isso dividido pelo ΔZ. Então, como aqui, né, opa, aqui, desculpe, é mais. Como aqui a gente está escrevendo, né, apenas o desenvolvimento do produto notável, né, no lugar da soma, então a gente continua escrevendo aqui o limite, né, não foi efetuado o processo de cálculo do limite até esta etapa aqui. Né. Então, lembrando, né, que as regras da probabilidade distributiva, da multiplicação em relação à adição, né, e aquelas regras que a gente conhece válidas para as operações com números reais, né, são similares aqui no conjunto dos números complexos. Né? Então, nós teremos que a derivada vai ser o limite quando ΔZ tende a zero. Vocês vejam, então, que este fator aqui, né, z ao quadrado, ele é simétrico a este fator. E aqui, nesses dois fatores remanescentes, nós temos o ΔZ, né, como fator comum. Então, a gente vai colocar aqui em evidência, né, o ΔZ e vai escrever 2z mais ΔZ, que multiplica ΔZ. Este primeiro fator, 2z, multiplicado pelo ΔZ, dá o 2z vezes ΔZ. E ΔZ vezes ΔZ resulta em ΔZ elevado ao quadrado. Por que essa é a melhor forma de fazer esse processo aqui? Porque, como o ΔZ tende a zero, nesse formato aqui, né, na fração que está escrito aqui, eu não posso calcular o limite, porque vai dar zero no numerador e zero no denominador. Aí vai dar zero sobre zero, né? Não tem como efetuar essa divisão. Nesse formato que está escrito aqui, vejam que o limite é calculado quando ΔZ tende a zero. Então, nas definições, né, de limites, o que significa? Que o ΔZ é uma quantidade muito pequena, né, mas diferente de zero. É uma quantidade, né, que vai se aproximar de zero, mas é por valores diferentes de zero. Então, enquanto, né, tende a zero, o ΔZ ele é um número diferente de zero. Então, eu posso dividir, né, estou dividindo aqui, ó, dois números diferentes de zero. Então, a derivada dessa função resultará no limite quando ΔZ vai para zero, de 2z mais ΔZ. E, evidentemente, quando ΔZ tende a zero, essa parcela aqui, ó, ela é independente dessa. Né? Então, o ΔZ vai tender a zero, essa parcela vai tender a zero, vai sobrar exatamente o 2z, né? Como a gente queria ali demonstrar. Então, de fato, né, a derivada, né, desta função é igual a 2z. Então, de modo geral, né, as regras de derivação que a gente conhece das funções de variável real, elas são semelhantes. Né? A regra da soma, né, a regra do quociente, a regra do produto, né? As derivadas da potência enésima, nesse caso aqui é apenas um caso particular. Né? Derivada de z ao quadrado igual a 2z, né? É apenas um caso particular da regra
E a derivada de z na n é n vezes z na n menos 1. Né? Então, diversas são as regras que a gente conhece lá das derivadas de funções de variável real que continuam válidas aqui, né, para as funções de variável complexa. Então, aqui no livro, ele demonstra, num exemplo, né, ó, nesse primeiro exemplo, ele está demonstrando que a função 1 sobre z, né, em cada ponto não nulo, né, vai ter derivada igual a menos 1 sobre z ao quadrado. Né? Ó, esse é o caso, né, que vocês mencionaram há pouco. A função 1 sobre z, né, ela tem como domínio o conjunto dos números complexos que são diferentes de zero. Então, é o conjunto de todos os complexos menos o ponto zero. Então, em cada ponto não nulo, o que está dizendo o autor aqui, é que a derivada dessa função é menos 1 sobre z ao quadrado, né, desde que o z seja diferente de zero, que é exatamente, né, aquela regra que a gente conhece, que a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado, no caso das funções de variável real. Então, é um resultado semelhante. Né? Então, o exemplo 2 do livro, né, é um exemplo de uma função que não tem derivada. Né? Certo? Então, a função f de z igual ao conjugado de z não é derivada. Né? Então, esse exemplo eu vou detalhar. Tá? Bom, então, assim, né, se vocês lembrarem lá de novo, né, fazendo a analogia com as funções de variável real, né, um exemplo de função que não é derivável em todos os pontos é o módulo de x, né, que é uma função que no ponto zero ela não é derivável. Certo? Então, aqui no caso das funções de variável complexa, o exemplo que o autor traz, né, é uma função bastante simples, que é a função conjugado de z. Né? Lembrando, o que é o conjugado de z? Né? Ó, né? Observação. Né? Se o z é x mais yi, né? Então, né, a f de z, que é o conjugado de z, é simplesmente x menos yi, certo? O conjugado, né, de um número complexo, z, na forma x mais yi, é simplesmente o número x menos yi. Só troca o sinal aqui da parte imaginária. Tá? Essa é a definição que o autor está utilizando ali. Bom, então este é um exemplo de uma função que não é derivada. Então, vamos ver por quê. Vamos ver por quê. Então, vejamos. A derivada, então, vai ser, né, o limite, quando o ΔZ vai para zero. É sempre bom escrever, né, a definição para a gente, a partir da definição, né, construir um raciocínio. Então, vamos ver. O que a função faz em qualquer ponto? Calcula o seu conjugado, que é aquela barrinha. Então, a gente vai escrever z mais ΔZ. A barrinha. Né? É o conjugado calculado nesse ponto. Menos a função no ponto z. É a função que é o conjugado calculado no ponto z, né, dividido pelo ΔZ. Isso aqui é a mesma coisa que o limite, quando o ΔZ vai para zero. Ó, quando eu tenho o conjugado da soma de dois números, tá, isso pode ser desmembrado no conjugado do primeiro mais o conjugado do segundo número. Né? Então, vai ficar o conjugado de z mais o conjugado do ΔZ, menos o conjugado do z, tudo isso dividido pelo ΔZ. Tá? Então, vocês vejam que, de novo, né, o uso dessa propriedade, vejam que nem sempre, né,
uma função calculada numa soma de números é a soma dos dois valores separados. Por exemplo, raiz quadrada de x mais y não é a mesma coisa que raiz quadrada de x mais raiz quadrada de y. Né? E na x mais y, por exemplo, não é e na x mais e na y. Né? Mas vejam que essa propriedade do conjugado a gente pode deduzir aqui. Pessoal. Vamos supor que eu pegue um número, sei lá, z igual a x mais yi. Né? E o número do W igual a c mais di. Né? Dois números complexos. Certo? O que vai ser o conjugado do z? Pela definição, é x menos yi. O conjugado do W é c menos di. Né? Então, se eu fizer a soma desses dois números, né? Como é que é a soma de dois números complexos? Eu somo a parte real e somo a parte imaginária. Né? É assim que a gente soma esses dois números. Como é que é o conjugado, então, deste número? Vai ser simplesmente a troca de sinal. Opa! A troca de sinal, né, da parte imaginária. X mais C menos Y mais D vezes DI. Né? E se eu somar, né, os dois números conjugados, ó, vai ficar X mais C, da mesma forma, a parte real com a parte real, né, menos Y mais D vezes I. Ou seja, isso é a mesma coisa que o conjugado da soma dos dois números. Né? Então, é por isso que eu posso desmembrar, né, este fator aqui, ó, conjugado de Z mais delta Z, conjugado de Z mais conjugado de delta Z menos o conjugado de delta Z dividido por delta Z. Então, fazendo a simplificação do termo conjugado, resulta que a derivada é o limite quando delta Z vai para zero. Ó, o que vai sobrar no numerador? O conjugado do delta Z. E no denominador, o próprio delta Z. Tá? Ocorre que o Z, né, é uma variável complexa. Tá? Então, o delta Z também vai ser uma variável complexa. Vai ser delta X mais o delta Y vezes a unidade imaginária. Tá? Certo? Então, vejam o seguinte. Como o delta Z tem tanto uma parte real quanto uma parte imaginária, né, ele pode tender a zero, né, de infinitas formas. Quer ver? Ó? Vamos fazer aqui um desenho. Ó. Então, eu posso imaginar o seguinte, que uma possibilidade, né, é que o delta Z seja igual a delta X. Tá? Ele vai tender a zero somente por esse segmento aqui. Ó. Tá? Imagina, então, o delta X tendendo a zero por valores reais. Né? Então, imagine assim, números que tendem a zero aqui, né? Mas de modo tal que a parte imaginária ali do delta Z seja igual a zero. Tá? Vamos fazer essa hipótese. Por que eu estou fazendo essa hipótese? Porque lembre, né, que eu comentei ali, né, que para a derivada de uma função complexa, de variável complexa, exista, né, a derivada tem que ser igual, seja qual for o caminho de aproximação, né, ou seja, a maneira pela qual o delta Z tende a zero, né, não importa, tem que dar sempre o mesmo resultado. Vamos ver o que acontece aqui, né, se o delta Z for igual a delta X. Né? Veja o que acontece. Neste caso, né, a derivada vai ficar o limite quando o delta X tende a zero. Ó, qual é o conjugado, né, de delta X? É o próprio delta X, porque o delta X é um número real, né, e o conjugado, o que ele faz? Ele troca o sinal da parte imaginária. Mas a parte imaginária desse número aqui é zero. Então, se eu troco o sinal dela, ela continua sendo a mesma coisa.
dividido pelo próprio ΔX, e esse limite é 1. Né? Então, neste caminho aí, né, de aproximação, né, em que o ΔX representa o ΔZ, né, neste caminho, a derivada vale 1. Tá? Agora, eu vou supor um outro caminho em que o ΔZ é igual a ΔYI. Tá? Então, eu estou considerando esse caminho aqui. Certo? Em que o ΔZ ele assume valores imaginários puros. Né? Eu estou agora zerando o ΔX. Antes, na primeira hipótese, eu zerei o ΔY, agora estou zerando o ΔX. Qual vai ser o conjugado, né, do ΔZ? Se o ΔZ for ΔYI, o conjugado ΔZ vai ser menos o ΔY vezes I. Né, porque o conjugado troca o sinal da parte imaginária. E, então, a derivada vai ser o limite, quando o ΔY tende a zero, de menos ΔYI dividido pelo ΔYI. E esse limite é menos 1. Fazendo a simplificação, o limite é menos 1. Então, o que esses dois resultados mostram é que, por um caminho, esta função tem um limite daquele quociente igual a 1, e pelo outro caminho, o limite daquele quociente é menos 1. Conclusão, né, o limite propriamente dito não existe, portanto, a função não é derivável, né, ou seja, a conclusão é que essa função, que é a função conjugada de Z, não é derivável. Tá? Certo? Bom, então, beleza. Né? Temos os exemplos, né, de funções que são deriváveis, né? E temos agora um exemplo de uma função que não é derivável. Acho que passei das páginas. Então, aqui ele faz esse raciocínio todo, ó, mostra aqui aquela figurinha, tá? Aqui tem o exemplo da função que é módulo de z elevado ao quadrado, né? Então, conclui que a derivada somente existe quando o z for igual a zero. Tá? Bom, então esses três exemplos mostram que uma função pode ser derivável em algum ponto, mas em nenhum outro ponto. Né? Tá? Então, essa função, que é a função módulo de z ao quadrado, né? É uma função que é derivável somente nesse ponto e não é derivável em outros pontos. Ela só é derivável no ponto z igual a zero. Tá? E então aqui na página seguinte, né, ele comenta, isso que eu falei para vocês, ó, das regras de derivação, né, na página 59. Né, então, as regras de derivação. Então, só para a gente deixar registrado, né, o autor comenta, né? Então, a notação é, inclusive, bem parecida com aquela que a gente conhece lá do cálculo de uma variável real, né? Então, se a gente tiver uma constante complexa representada pela letra C, né? Ó, a derivada de uma constante em relação a Z é zero, né? A derivada de Z em relação a Z é 1, né? Ou seja, ó, digamos, a f de Z igual a C implica derivada
igual a zero, né? F de z igual a z implica derivada igual a 1. Tá? Derivada de uma constante, derivada de uma constante c, em vez de uma função f, é essa constante vezes a derivada da f, representada por f', né? Aqui está a derivada, ó, a regra da potência, né? Se a derivada de z na n em relação a z é n z na n menos 1, ou seja, se a f de z for z na n, né? A derivada é n z na n menos 1, que é aquela dedução que nós fizemos ali, né? Para o z ao quadrado. Certo? É apenas uma generalização, né? Então, aqui está dito, né, que essa regra permanece válida se o n for um inteiro negativo, desde que o z seja diferente de zero. Né? Por exemplo, a derivada de 1 sobre z é menos 1 sobre z ao quadrado, desde que o z seja diferente de zero. Aqui está dito, né, a derivada da soma de duas funções é a soma das suas derivadas. Ó, a regra do produto, ó, derivada do produto é f vezes g é igual a f g' mais f' g. Tá? A regra do produto semelhante à regra do produto lá das variáveis reais. Né? E a regra do quociente, que é a mesma, derivada de f sobre g, é gf' menos fg' sobre g de z elevado ao quadrado. Tá? Ele até apresenta a demonstração. Né? É a regra da cadeia. Tá? Então, né? Por exemplo, né, ele mostra aqui a derivada de um polinômio, né, que é 1 menos 4z elevado ao quadrado, elevado ao cubo. Tá? Então, a gente usa a regra da cadeia. Né? Este polinômio é chamado de uma variável auxiliar, que é a variável 1 menos 4z ao quadrado, né? E a função que aparece por último é a função w ao cubo. Né? A derivada dessa função composta será 3 vezes v ao quadrado menos 8z, né, multiplicado pelo menos 8z, que é a derivada do polinômio 1 menos 4z ao quadrado. Como w é 1 menos 4z ao quadrado, teremos menos 24z multiplicado por 1 menos 4z ao quadrado elevado ao quadrado. Então, regra da cadeia da mesma forma que é no caso das funções de variável r. Tá? Bom, mas assim, né, aqui, pessoal, tem alguns exercícios que vocês, depois eu posso selecionar com calma aqui para vocês. Ó, né? Ó, aqui, por exemplo, ó, usa a definição para demonstrar diretamente que a derivada da função z ao quadrado igual a 2. Esse exercício nós fizemos aqui, né? Fiz um exemplo. Aqui são cálculos de derivadas usando as regras de derivação. Tá? É só treinar mesmo essas regras de derivação. Né? Ó, usando os resultados da seção 20, mostra que um polinômio p de z a 0, mais a1z, mais a2z ao quadrado, etc. É derivado em toda parte, e a derivada do polinômio é aquela derivada que a gente conhece, né? Lá no cálculo de variável. Então, aqui não tem nada de Aí vem, né, digamos assim, a parte que eu queria chegar aqui, ó, que são as chamadas equações de Cauchy-Riemann. Né? Essas equações são equações que, digamos assim, fazem parte da cultura, né, do estudo das funções de variáveis complexas. Né? Isto é, todo estudante de matemática que faz um curso de variáveis complexas deve saber da existência, né, dessas equações de Cauchy-Riemann, né, e a relação que elas têm com o fato, né, das funções serem chamadas de funções analíticas. Bom, então nós já vimos, né, que as funções de variável complexa, né, certo? Elas podem ser escritas nesse formato aí, né, que a f de z vai ter uma parte real mais uma parte imaginária. Né? Até foi também objeto de um exercício, né, em que eu pedi para vocês identificarem lá a parte real e a parte imaginária de uma determinada função, né, pela primeira atividade. Então, toda função tem essa
representação. Tá? Então, quando uma função é derivável, né, ele vai deduzir aqui, eu não vou apresentar toda a dedução, tá? É que para que uma função tenha derivada num certo ponto, certo? Então, quando a função, se uma função é derivável, né, num ponto z0, né, vocês vejam que o que ele está dizendo? Que a derivada da função u no ponto x0, y0 tem que ser igual à derivada da função v no ponto x0, y0, né, e a derivada em relação a y no ponto x0, y0 da função u tem que ser igual a menos vx, isto é, menos a derivada de v em relação a x neste ponto x0, y0. Tá? Então, estas equações, tá, são as equações de Cauchy-Riemann que devem ser satisfeitas quando a derivada de uma função f num ponto z0 existe. Tá? Consequência daquelas propriedades que nós vimos ali, né, do limite. Tá? Então, aqui, ó, nas duas páginas anteriores, ele faz toda a dedução. Né? Ele pega, né, a partir de um ponto z0, então, fixo, né, começamos supondo que exista a derivada no ponto z0. Então, o z0 é x0 mais i vezes y0, e o Δz é o Δx mais o i Δy. Né? Então, ele começa, né, trabalhando com esse diferencial aqui, que é f de z0 mais Δz menos f de z0, ou seja, né, ele vai substituir a parte real e a parte imaginária, né, por x0 mais Δx no lugar do x, y0 mais Δy no lugar do y, e vai desenvolvendo essas expressões agora em termos da parte real e da parte imaginária da função. Tá? Então, ele escreve o quociente, né, vai ter, então, uma parte real aqui, né, dividido pelo ΔZ, mais I vezes a diferença do V dividido pelo ΔZ. Né? Então, agora é importante lembrar que a equação 2 permanece válida se o ΔX e ΔY tender a zero de qualquer maneira. Tá? Então, o que ele faz? Como esse limite é sempre o mesmo, seja qual for o modo, né, pelo qual esses acréscimos ΔX e ΔY tendem a zero, ele supõe que o ΔY é igual a zero. Né? Então, se o ΔY for zero, essa parte imaginária vai desaparecer aqui e aqui. Né? Aqui o ΔY vai ser igual a zero, aqui também o ΔY vai ser igual a zero. Tá? Então, o limite que define a derivada vai se restringir a este limite aqui. Quando o ΔX tende a zero, de U de x0 mais ΔX vezes vírgula y0, menos U de x0 y0 sobre ΔX, ó, mais I vezes o limite quando o ΔX tende a zero desse quociente aqui. V de x0 mais ΔX, vírgula y0, menos V de x0, y0 dividido por ΔX. Né? Certo? Estes limites que aparecem aqui são exatamente as derivadas parciais. Né? Ó, isso aqui é a derivada parcial da função u em relação a x no ponto x0, y0, mais a unidade imaginária vezes a derivada parcial de v em relação a x no ponto x0, y0. Tá? A outra possibilidade é fazer o ΔX igual a zero, né? E escolher uma tendência, então, quando o ΔY vai para zero. Teremos, então, este limite representando a derivada. Tá? O que vai acontecer? No denominador vai aparecer a unidade imaginária. Tá? Tanto aqui quanto aqui. Só que aqui vai cancelar. Porque aqui tem o I e aqui tem o I. Né? Certo? Só que a divisão 1 por I é igual a menos I. Então, este fator aqui fica aqui na frente, né? E este fator fica precedido do sinal menos I. Né? O que vai acontecer? Né? A derivada se transforma na derivada parcial da V em relação a y no ponto x0, y0, menos a unidade imaginária vezes a derivada em relação a y da função u calculada nesse ponto. Então, vejam, eu tenho duas fórmulas, deixa eu diminuir aqui. Eu tenho duas fórmulas
que expressam a derivada. Essa derivada aqui, a fórmula 3, e aqui a fórmula 4. Mas essas derivadas têm que ser iguais, né? É a mesma coisa. Então, a parte real aqui tem que ser igual à parte real aqui, e a parte imaginária aqui tem que ser igual à parte imaginária aqui. Daí, né, se conclui que são válidas estas equações, que são chamadas de equações de Cauchy-Riemann, né, que são homenagens a dois matemáticos, né, o matemático Auguste Cauchy, né, que é ali de 1789, então ali no período do auge da Revolução Francesa, né, nasceu naquele período e morreu em 1857, então, ou seja, viveu ali 68 anos aproximadamente, né? Então foi ele que descobriu e usou as equações, e o matemático alemão, o George Riemann, né? Aquele mesmo lá do cálculo integral, né, das somas de Riemann, converge, vocês veem que ele viveu em torno de 40 anos aproximadamente. Nasceu em 1826, ou seja, quando o Riemann já era adulto, quando o Cauchy já era adulto, né, o Riemann nasceu. Morreu em 1866. Tá? E ele fez, né, grandes contribuições para a matemática na época. Ele tem contribuições na geometria, não, na geometria riemanniana, né? Ele viveu pouco, né? Que era bastante comum naquela época, né? As pessoas não viam muito, né? Mas ele deu grandes contribuições. Tá? Então, né, quando uma função, né, ele está resumido nesse teorema, né, quando uma função f de z, dada por parte real, u de xy mais i vezes p de xy, tem derivada no ponto z0. As derivadas parciais de primeira ordem de u e v existem no ponto x0 e y0 e satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Né? Ou seja, a derivada parcial de u em relação a x tem que ser igual a derivada parcial de v em relação a y, e a derivada de u em relação a y tem que ser igual a menos v, a derivada parcial de v em relação a x no ponto x0 e y0. Além disso, a derivada da f no ponto z0 ela é igual a u de x mais i vx calculadas no ponto x0 e y0. Ó, então, para exemplificar, né, vamos pegar a própria função z ao quadrado. Ó, a função... deixa eu interromper. A função z ao quadrado, né, a gente sabe que ela é expressa por uma parte real e uma parte imaginária, deduzido assim, né? Se eu substituir, né, o z por x mais yi, né, desenvolvendo, né, esse quadrado aqui, nós teremos x ao quadrado mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Ou seja, né, supondo que o z é x mais y, né, eu posso dizer que a f de z, né, ó, já que o i ao quadrado é menos 1, né, ele vai ter uma parte real aqui, ó, né, e aqui uma parte imaginária, certo? Ou seja, o u de xy, que é a parte real, e v de xy, que é a parte imaginária dessa função, são essas funções aí, ó. U de xy é x ao quadrado menos y ao quadrado, né? E o v de xy é a função 2xy. Tá? Então, a gente pode verificar, nós já vimos, né, que essa função é derivável em todos os pontos, né? Então, as equações de Cauchy-Riemann para esta função, elas vão ser verificadas em todos os pontos do
do plano xy. Né? Então, por exemplo, a derivada de u em relação a x. Né? Pelas regras de derivação, né, a derivada de x ao quadrado menos y ao quadrado em relação a x é igual a 2x. Certo? A derivada de u em relação a y, um ponto xy qualquer, usando as regras conhecidas, né, de derivadas parciais de funções de duas variáveis, a derivada vai ser menos 2y. Da mesma forma, se eu calcular a derivada de v em relação a x, né, a gente tem que usar as regras de derivação que a gente conhece lá do cálculo a várias variáveis. Nós temos um produto aqui, ó, derivada de 2xy em relação a x. O 2 e o y são constantes, né, que estão multiplicando o x. A derivada de x em relação a x é 1, vezes a constante 2y dá 2y. E a derivada em relação a y, a gente considera que aqui agora o 2x é uma constante que está multiplicando o y. A derivada de y é 1, vezes a constante 2x é 2x. Né? Então, o que a gente tem? Ó, a derivada de u em relação a x é igual à derivada de v em relação a y. Né? E a derivada do u em relação a y, ó, é a derivada do v em relação a x com o sinal trocado. Certo? Que são exatamente, né, as equações de Cauchy-Riemann que são mencionadas ali. Tá? A derivada de u em relação a x é 2x, que é igual à derivada do v em relação a y, e a derivada do u em relação a y é menos 2y, que é menos v, vezes a derivada do é menos v, a derivada em relação a x. Bom, então, aqui nesse exemplo, né, que é o exemplo aqui na parte superior, exemplo 2, ó, essa função z ao quadrado, módulo de c ao quadrado, não, f de z igual a módulo de z elevado ao quadrado. Né? Então, o que acontece aqui? Como z, né, é igual a x mais yi, nós sabemos que o módulo de z é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então, se eu elevar ao quadrado, né, a f de z, que é o módulo de z elevado ao quadrado, é simplesmente x ao quadrado mais y ao quadrado, que é uma função de variável real. Né? Então, o u de xy, que é a parte real da função, é x ao quadrado mais y ao quadrado, né? E o v de xy é zero. Essa função aqui, né, a parte imaginária dela é igual a zero. Certo? Então, o que nós temos? Né? Se eu calcular a derivada em relação a x, a função u vai dar 2x, a derivada em relação a y dessa mesma função vai dar 2y. Né? Enquanto as derivadas parciais de v em relação a x e y são iguais a zero. Então, o que vai acontecer? As equações de Cauchy-Riemann só vão ser satisfeitas na origem, porque u de x igual a vy, só se somente se o x for igual a zero. Né? E o y igual a menos vx, se somente se o y for igual a zero. Né? Então, essas equações, neste caso, só são satisfeitas no ponto 0, 0. Então, para a função do exemplo 2, né? Que é a função módulo de z ao quadrado, as equações de Cauchy-Riemann só são satisfeitas no ponto
z igual a zero, porque esse é o único ponto, né, em que o x é igual a zero e também o y é igual a zero. Tá? Mas como o autor comenta ali no livro, né, não existe, né, a derivada em qualquer ponto não nulo, como já sabemos, porque as equações de Cauchy-Riemann são satisfeitas no ponto z igual a zero. Né? Certo? Porque, na verdade, para a função ser derivável, as equações de Cauchy-Riemann têm de ser satisfeitas. Tá? Então, o que o teorema anterior garantiu? Né? Que para uma função ter derivada num ponto, as equações de Cauchy-Riemann devem ser satisfeitas. Tá? Só que aqui, né, as condições suficientes para a derivabilidade estão estabelecidas nesse teorema. Né? Ó, e diz o seguinte, né, esse teorema, para a gente encaminhar para o encerramento. Suponha que a função f de z igual a u de xy mais iv de xy, é a parte real u, parte imaginária v. Então, a notação que vai ser usada é sempre essa aqui. Tá? A convenção é, independentemente do exemplo, u de xy é a parte real de uma função integral complexa e v de xy é a parte imaginária. Então, vamos supor que ela esteja referida a uma vizinhança de um ponto z0, x0 mais y0. E suponha que as derivadas parciais de primeira ordem em relação a x e a y das funções u e v existam em cada ponto dessa vizinhança e que essas derivadas parciais sejam contínuas no ponto x0 e y0 e que satisfaçam as equações de Cauchy-Riemann no ponto x0 e y0. Tá? Então, a derivada dessa função existe no ponto z0, né? E seu valor é dado por o x mais ivx, em que as derivadas parciais do lado direito devem ser calculadas no ponto x0 e y0. Então, e aí vem a demonstração, a gente não vai entrar aqui no mérito da demonstração. Tá? Então, essa função, né, que é a função do módulo de z ao quadrado aqui, ó, ela vai ter derivada no ponto z igual a zero, e a derivada neste ponto vai ser igual a zero. Então, é o único ponto, tá, em que essa função tem derivada. Ela vai ter derivada somente no ponto z igual a zero. Ela não vai ter derivada em qualquer ponto no mundo. Tá? Outro exemplo que ele desenvolve aqui, né, é a função e na x mais y, que é a função e na z. Né? Certo? Neste exemplo aqui, ó, o que ele faz? Né? Vamos fazer aqui o detalhamento, aqui, o exemplo. Exemplo 1 da página. Deixa eu ver aqui a página 67. Então, aqui, a função f de z é e na z. Ele quer mostrar que essa função tem derivada igual à própria função e na z. Né? Então, o que ele faz? Ó, a gente supõe o z igual a x mais yi. Né? Então, a f de z vai ficar e na x mais yi, que é a mesma coisa que e na x vezes e na yi. Mas a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que cosseno de y mais i seno de y, né? Por aquela fórmula de De Moivre que nós vimos lá na parte anterior. Então, nós teremos que a f de z vai ser, multiplicando aqui, e na x vezes o cosseno de y, mais i e na x vezes o seno de y. Então, nós teremos que o u é e na x cosseno y e o v e na x seno y. Então, a derivada parcial de u em relação a x, e na x cosseno de y. A derivada parcial de u em relação a y é menos e na x seno y. Né? Derivadas parciais de v serão e na x seno de y e na x cosseno de y, respectivamente. Né? Certo? Derivando ora aqui em relação a x, fica e na x vezes seno de y, e ora em relação a y, obtemos e na x vezes cosseno de y. Né?
Então, vejam, ó, derivada de U em relação a X é igual a derivada de V, derivada de V em relação a Y, e a derivada de U em relação a Y, ó, vejam que essa aqui é aquela lá com o sinal trocado. Aqui estão as equações de Cauchy-Riemann, portanto, como essas equações são satisfeitas em todos os pontos, né, e essas funções são contínuas, né, a derivada dessa função existe em todos os pontos. Né? E, além disso, né, a derivada de E na Z vai ser a própria função E na Z. Né? Ó, porque a derivada da função será o x mais I VY, que é E na x cosseno Y, mais I na x seno Y, que é a própria função E na Z. Então, neste caso, né, a regra da derivada da função E na Z é análoga à derivada da função E na x das funções de variável real. Bom, aqui em coordenadas polares a gente não vai trabalhar essas equações, você não tem necessidade de trabalhar com as equações de coordenadas polares, não vai fazer muita diferença. Então, aqui da página 71, os exercícios começam na página 70. Então, exercícios, né? Da página 70, o número 2. E o número 3. Isso, número 2 e número 3. Página 71, número 3. Então é isso. Eu vou encaminhar aqui para o encerramento dessa atividade. Uma boa noite.